Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos ao Caminhando pelas Escrituras. Vamos dar continuidade à leitura dos textos bíblicos, caminhando passo a passo, tanto pelo Antigo Testamento quanto pelo Novo Testamento. Já quero, de antemão, pedir a você que você deixe o seu joinha ou o seu like e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que não entendem muito aquilo que está escrito e descrito nas Escrituras, na Bíblia. Eu quero hoje, então, dar início ao capítulo 27 de Gênesis, já que hoje é quarta-feira, e quarta-feira é dia de Antigo Testamento. Então vamos aqui dar continuidade, vamos dar mais um passo no livro de Gênesis, capítulo 27, eu farei a leitura até o versículo 29, do 1 ao 29, que diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: Traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-las-ás a, a teu pai, para que a coma e te abençoe, e antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á ao acaso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai, trazemos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a puder... Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Ele disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Que história, meus irmãos. Devemos aqui lembrar que Jacó e Esaú, no ventre de Rebeca, já lutavam entre si. E havia uma promessa de Deus a Rebeca de que o maior serviria ao menor.
ou seja, o primogênito serviria ao segundo, ao seu irmão, ao segundo filho. Então o que aconteceu aqui foi que Rebeca, antecipadamente, não querendo esperar o agir de Deus, ela antecipadamente fez com que seu filho Jacó tomasse a frente de seu irmão Esaú e ali então recebesse de seu pai Isaque a bênção da primogenitura, que era uma bênção, como descrita aqui nos versículos 28 e 29, era uma bênção em relação à herança, era uma bênção em relação às futuras gerações, era uma bênção em relação à nação. Ou seja, a partir desta bênção, todos, a partir de então, se dobrariam a Jacó, como se ele fosse o primogênito daquela casa, e seriam, portanto, ali, não servos, mas seriam ali pessoas obedientes a Jacó. Isso é só uma parte da bênção da primogenitura. Uma outra parte, efetivamente, é que Jacó teria uma vida abençoada por causa do que o seu pai determinou naquele momento como promessas para a sua vida, promessas de uma herança, promessas para um primogênito, que ele não só cuidasse de toda a sua família, toda a sua parentela, mas que ele também fosse extremamente abençoado por Deus. O que aconteceu então, portanto, foi que Jacó fingiu ser Esaú e assim enganou seu pai, que já padecia de uma cegueira e não pôde ver com seus próprios olhos que não era o seu filho Esaú e sim Jacó. Mas antes disso, Esaú também, por outro lado, já havia trazido maldição para a sua própria vida, porque ele havia vendido a sua primogenitura a Jacó, quando voltou cansado e com fome de uma caça, e Jacó estava ali preparando um prato, uma sopa de lentilha, e ele então pediu um prato e Jacó então ofereceu em troca da sua primogenitura, e Esaú aceitou. O livro de Hebreus, inclusive, cita Esaú como um homem amaldiçoado, porque ele desdenhou, negligenciou a bênção ou a sua primogenitura. Assim, meu irmão e minha irmã, paramos aqui neste enredo de enganação de Rebeca e Jacó contra Isaac e Esaú, e então, mais para frente, estaremos caminhando pelo mesmo texto para terminarmos o capítulo de 27, vendo o que vai acontecer a partir de agora, porque Esaú retorna da sua caça, vai à presença de seu pai, e ali então ele se identifica como o verdadeiro Esaú. Nós vamos ver, portanto, o que vai acontecer. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.